É o Evangelho, é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de sempre, é o Evangelho da profecia, é o Evangelho da exortação para a vida. É Ele, é Ele, é Ele, sempre será Ele, o Evangelho, entenderam? E é meu privilégio, como Paulo disse que era privilégio dele, compartilhar as insondáveis riquezas de Deus com as gerações que ele conheceu, com aqueles grupos e civilizações e etnias, nos lugares os mais variados, onde ele compartilhou a mesma palavra. 2000 anos passaram, mas é a mesma palavra. Ela se atualiza, mas ela não muda o princípio. O princípio é imutável. Os aplicativos é que são relativos, segundo cada tempo, cada hora, cada circunstância, cada aeon da experiência humana. Eu mesmo já estou aqui pregando e atravessando gerações, atravessando linguagens, atravessando tantas percepções diferentes, ciências diferentes, alcances diferentes, possibilidades distintas. E eu estou aqui me atualizando. Espero em Deus que eu morra me atualizando e que até o último dia da minha vida eu tenha pertinência para a geração que seja a geração daquele tempo, daquela hora, daquela circunstância ou ocorrência. Olha aqui, quer saber o que eu vou falar com você hoje, agora, nesse instante? O professor José Costa diz, quer não, né? Você quer saber? Quer saber não, não é? Eu quero falar aqui em 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 11. Você queria saber? Queria saber não, né? E olha só o temazinho que eu coloquei aí para você tentar guardar, para você aprender a ficar esperto. Fique esperto. É o tema que eu coloquei aqui. Eu cheguei, pedi uns 3 minutos para o Braulio, e aí falei, vamos lá, anote aí o tema, qual é? O texto é esse, o tema é fique esperto. Porque o que Paulo está dizendo aqui, àqueles aos quais ele dirigiu essa carta, lá em Tessalônica, era isso, fiquem espertos. Não deem bobeira, abram os olhos, abram os ouvidos, não sejam tolos, se desentupam, sejam pessoas antenadas em todas as direções, sobretudo, mantenham a sintonia fina com as estações celestiais, ouçam os podcasts do Evangelho, falados no segredo, no silêncio. Fiquem atentos aos sinais variados desse tempo, dessa hora, para que vocês fiquem atentos. Aí alguém diz, bom, isso teve razão de ser para eles há 2000 anos atrás? Se teve para eles, por que teria para nós? Deixa eu te dizer, meu filho, minha filhinha, meu querido, minha querida, vem tendo pertinência, significado, importância, vem sendo essencial para todas as gerações
que quiseram andar segundo o Evangelho, segundo Jesus, com a existencialidade do Evangelho, conforme Jesus ensinou, e foi ele quem disse, como eu falei ontem, vigiem, fiquem apercebidos, abram os olhos, percebam os tempos, discernam as horas. Cheguem àquela sintonia tão fina que vocês comecem a perceber em que momento da história vocês estão vivendo. E hoje eu continuo no mesmo espírito de ontem, dizendo que agora é Paulo. Paulo, algumas décadas depois, dizendo a um grupo de pessoas bem longe de Israel, de Jerusalém, na Tessalônica, dizendo a eles, essas pessoas de cultura grega, de consciência grega, dizendo a eles, fiquem espertos. É um grupo pequeno de cristãos. Para que dizer fiquem espertos para um grupo pequeno se a gente está aqui para falar para o maior número de pessoas? Quando o maior número de pessoas quiser ouvir, a gente fala para o maior número de pessoas. Enquanto o maior número de pessoas não quer ouvir, a gente fala para quem quer. Foi isso que Jesus ensinou. E diga para quem quer que queira ouvir, fique esperto. E há um detalhe simples sobre essa epístola, é que ela é o primeiro texto da nossa coletânea de livros do Novo Testamento, da sua Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, ou epístola como queira, foi o primeiro texto cristão incluído na Bíblia, porque foi o primeiro a ser escrito, dos primeiros a serem levados a sério. Foi essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo a eles, fiquem espertos, meus amigos, porque essa é a hora do sono. Essa é a hora da alienação. Essa é a hora do entorpecimento. Essa é a hora da leseira. Essa é a hora da idiotice. Essa é a hora da perda dos sentidos. E não é para alguns, é para todo mundo. Todo mundo, todo dia, eu percebo que tem alguns sentidos meus sendo bloqueados, que já foram mais abertos. De repente, eu começo a deixar de sentir coisas que eu sentia antes. Eu começo a deixar de chorar por coisas que me faziam chorar antes. Eu começo a deixar de dar atenção a coisas que eu pararia para dar atenção antes. Eu começo a tirar a importância de determinadas coisas às quais eu daria imensa importância, imenso significado antes. Porque eu vou sendo bombardeado de tantos modos, em todos os meus sentidos, em todas as minhas percepções, que para me defender eu começo a desenvolver resistências sensoriais. Eu já não escuto tudo que eu ouço, eu já não vejo tudo que eu enxergo, eu já não sinto tudo que me toca, eu já não respondo a tudo que eu deveria responder. Eu frequentemente me percebo
com umas pressas que eu não deveria ter, eu não estou indo a lugar nenhum, eu estou numa pandemia, vivendo numa quarentena há mais de um ano. Eu não deveria estar com pressa de ir a lugar nenhum, mas às vezes eu me apanho com pressa, instigado por veículos de comunicação, por leituras, pela internet, por uma aceleração mental extraordinária, mas que vai tirando o meu equilíbrio cognitivo, vai tirando de mim a minha capacidade de planificação, de audição, visão, sensibilidade, paladar existencial, gosto, vai me diminuindo, devagar, vai arrancando de mim a minha própria plenitude, quem eu sou, quem eu já fui e quem eu posso ainda ser muito mais e muito melhor. Mas, de repente, eu vejo esse shrinking de mim mesmo, de mim mesmo. Eu tenho que acordar. Há 2000 anos atrás, o que Paulo estava dizendo a eles tinha a ver com o fato de que eles tinham ouvido o Evangelho, ouvido a palavra. Paulo lhes havia anunciado e fez isso com toda a vontade de que a palavra encontrasse raiz neles, não importasse o preço a ser pago, a dificuldade a ser enfrentada. Era esse o objetivo. Mas depois de um tempo ele começa a ouvir as notícias de que eles estão perdendo a sensibilidade. É tão fácil. Eu, numa quarentena protegido, perco a sensibilidade. Eu fico me colocando no lugar de gente em pé, em filas, há 18 horas, gente desesperada, gente esperando leitos que não existem, UTIs, que são meras projeções mentais, porque, de fato, elas não estão dentro dos hospitais, só na esperança de pai, de mãe, de filhos, em favor dos seus queridos. E eu me coloco no lugar daqueles que têm que se arrochar dentro de um trem, de um metrô, de ônibus, de vans, e que vão tendo inveja de sardinhas, porque a condição deles é pior ainda. E precisam tentar respirar um ar, não se sabe de onde, abafado por máscaras e angústias. Como é que uma pessoa assim não perde a sensibilidade? Eu não estou nessa situação, nem posso me imaginar nela. Mas não me seria espantoso imaginar que dá vontade de matar, de pegar um pedaço de pau e sair arrebentando tudo, de quebrar qualquer coisa, de enlouquecer. Quando é um filho, um neto, um pai, uma mãe, é enlouquecedor. E aqui, no caso dos que estão lá em Tessalônica, eram as pressões de todos os lados, pressões do Estado, Estado Império Romano, Estado de domínio, controle, agora aqui direto em Tessalônica, com as autoridades locais, com as hostilidades locais, com as opressões locais, com as tentações. Cara, tentação. Você pode estar aqui neste lugar como o maior e mais santo homem do mundo, dar um passo para o lado de cá e você vira outra coisa,
coisa, de repente você vira outra coisa. É uma sugestão, é uma palavra, é um sentimento, é alguma coisa que vem de dentro, que eclode de traumas, de memórias, de lembranças, de feridas não bem tratadas. De repente, a gente muda, basta abrir uma caixa, abrir um livro, ler uma carta antiga ou destampar alguma coisa, recorrer a um arquivo, ver umas fotos. E, de repente, a gente se percebe sentindo outras coisas, pensando outras coisas, fazendo viagens para tão distantes de nós que, às vezes, nos distanciam de nós mesmos. Você sabe, a quantidade imensa de alternativas de nós perdermos completamente a lucidez. Daí o que Paulo disse a eles, advertindo sobre a volta do Senhor, advertindo sobre a volta deles para o Senhor, advertindo sobre os tempos, sobre as épocas, sobre as circunstâncias, sobre as tentações, sobre as dificuldades, sobre a quantidade enorme de alternativas perniciosas para eles. A carta abrange uma quantidade enorme de temas, diversos, variados, tantos quantos são os temas que nos cercam. Nós temos os temas da tecnologia sofisticada, que eles não tinham, mas até mesmo os temas de natureza de costume, eles eram pessoas que tinham uma pauta de costumes que entre nós, nos nossos dias, ainda está sendo discutida, e para eles já era uma coisa processada, e estava ali, para ser usada por quem quisesse. O fato é que você lê aí em 1 Tessalonicenses 5, começando no verso 4, tomando que o contexto antecedente é uma advertência para ficar de olho aberto, porque você não sabe a hora das coisas na vida, você não sabe a hora da volta do Senhor, da sua volta para o Senhor, e não sabe a hora de nada, entendeu? Você e eu não sabemos a hora de nada, de coisa alguma. Por isso, só há um estado: é andar de olhos bem abertos, é ficar bem esperto. E aqui Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, não estáis em trevas, para que esse dia, o dia da volta do Senhor, ou da nossa volta para o Senhor, ou o dia da surpresa, do choque, de qualquer que seja a visita como a do ladrão de noite, não nos apanhe em trevas, porque nós não somos das trevas. Treva mental, emocional, afetiva, espiritual, treva psicológica, treva espiritual, treva emocional, de nenhum nível. Nós não somos das trevas. Eu não sou das trevas. E eu não quero ser. E eu não serei. Faz anos que eu deixei de ser. E a minha viagem pelas trevas foi a viagem de quem olhou a treva com olhos de luz, para ficar cada vez mais certo em Deus de que eu não sou das trevas. Não sou. E porque eu não sou das trevas, eu não estou em trevas, é para que nenhum dia me apanhe de surpresa.
surpresa como se fosse o dia do ladrão. Nem um dia. Sou chamado a não ter dia em que eu seja apanhado de surpresa. Eu não posso mais me dar ao luxo de ter dias para o ladrão ou ter dias para a surpresa. Me ouça, eu não posso mais me dar ao luxo de ter dias para o ladrão ou de ter dias para a surpresa. Ele prossegue e diz: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos filhos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estás fazendo. Fiquem espertos. E a primeira razão nos é apresentada no texto com uma simplicidade enorme. A primeira razão para a gente ficar espertos é porque o seu chamado é para lucidez. Veja aí nos versos 5 e 6. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, filhos da luz, filhos do dia. Lucidez vem de luz. Lucidez é o estado mental de luz na consciência. Isso é lucidez. É esse estado de consciência cheia de luz. Nós fomos chamados para isto. Somos filhos da luz e filhos do dia, filhos do sol. E aqui ele não está trazendo uma reprimenda para pessoas notívagas que não conseguem viver bem o dia, acordam tarde, dormem mais tarde. Não tire isso da cabeça. Isso é metáfora. Sempre houve pessoas com insônia no mundo. E não é só agora, não. Sempre houve. Nos dias de Paulo havia muita gente que ficava até muito tarde sem conseguir dormir, lendo, fazendo outra coisa, descobriu que não tinha essa atratividade toda, ou não conseguia dormir. Então, não se trata de nenhum juízo de valor sobre o horário do dormir de ninguém. Se está falando de algo subjetivo, metafórico, tem a ver com a mente, com a compreensão, com o entendimento, com a atitude, com a postura. Porque o seu chamado é para a lucidez. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas, entendendo-se noite como treva, mesmo que seja durante o dia. Tem gente que passa o dia solar, iluminado, nas trevas. E tem gente que passa as noites na luz. Mas nos dias de Paulo não havia muita alternativa. Quando o sol se punha, ficava escuro. Umas lâmpadas aqui, outra ali, uns guardas andando para garantir um mínimo de segurança, mas era escuro e perigoso.
Eu ainda nasci num tempo em Manaus em que faltava luz 2, 3 vezes por semana e o que ficava era uma escuridão enorme no meio da cidade. Imagina na antiguidade. Ele está usando essa figura de linguagem, essa imagem. Não tem nada a ver com a hora que você dorme, tem a ver com a sua atitude. Se você é filho da lucidez, se você é filho da luz, se você é filho do dia, para que você não passe o dia nas trevas, mas para que, mesmo que você seja um insônio, você passe a noite na luz. O chamado é para a consciência, é para um estado de atividade mental, atividade de vigilância na mente da gente, como eu disse antes, atentos a isso, como diz o verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Como os demais, o que ele está dizendo é assim como Paulo viria dizer depois que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ou Jesus, como eu disse ontem, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, porque espiritualmente a leitura do Evangelho está cheio de gente andando para lá e para cá, mas gente morta ou gente sonâmbula, são os sonâmbulos funcionais, para lá e para cá. Ou gente embriagada, que não precisa ter bebido nada. É gente que perdeu a capacidade de entender com sobriedade. Perdeu a sobriedade, é um embriagado, mesmo que não beba. Eu conheço homens que nunca puseram uma gota de nada na boca e de nenhum outro tipo de alterador de consciência além do álcool, mas são embriagados. A mulher sabe, os filhos sabem, são loucos. Eles não tropeçam, eles não caem, mas são embriagados. É um estado mental reprovável. E é o que dizem esses versos 5 e 6. Guarde isso aí no seu coração, pelo amor de Deus. A segunda razão pela qual é absolutamente fundamental que a gente aprenda a viver esperto é porque não fomos chamados nem para o sono, nem para o desequilíbrio, para nenhuma forma de sonambulismo. Sonambulismo é uma ideia que eu quero usar hoje aqui, porque ele diz que não sejamos como os que dormem, como são os demais. Ora, ele estava aludindo àqueles que eram absolutamente funcionais, mas que ele compara a sonâmbulos funcionais, como eventualmente você ainda é um sonâmbulo funcional. Você passa em concursos, tem um currículo invejável, é entrevistado e impressiona. Eu sou sonâmbulo, sabia? Desde menino que eu sou sonâmbulo. Eu já fui muito mais do que eu sou hoje. Hoje eu pratico pequenas sonambulices, mas a minha mulher sabe. E elas são divertidas. Mas eu já fui sonâmbulo de ficar em pé no umbral da janela do 10º andar do apartamento onde a gente vivia na rua Sá Ferreira, em Copacabana, dizendo: agora é minha vez, preparado para pular. Eu já fui sonâmbulo daquele tipo que saía nu, dançando pela casa, numa reunião do meu pai com um grupo de 2 ou 3 casais adultos. Eu já fui sonâmbulo de contar histórias e histórias. Eu já fui sonâmbulo de decorar o Novo Testamento e ser capaz de me botar em pé no quarto e recitar a carta aos Colossenses, aos Efésios,
recitar, 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 sonambulamente pregando, com uma alegria enorme no coração, inclusive sonâmbulo. Nunca entreguei o segredo de ninguém, graças a Deus, mas eu sou sonâmbulo. E eu acho que, eventualmente, eu nunca entreguei nenhum segredo importante meu, mas eu sou sonâmbulo. E tem aqueles sonâmbulos muito funcionais. Eu tinha uma amiga, quando a gente estudava no 5º ano do primário, para fazer exame de admissão, eu acho que eu andei com ela o ginásio também todo. Vocês nem sabem o que é isso, o pessoal do passado sabe, essas categorizações de divisão de ensino escolar no passado. Então, era o primário, exame de admissão, ginásio, aí depois você ia ou para o clássico ou para o científico. E então ela, eu acho que andei com ela uma boa parte também, ou todo o ginásio, mas ela era tão sonâmbula que ela saía de casa de camisola, era uma menininha adolescente, ia embora. Se ninguém a pegasse no meio da rua, ela atravessava a praia de Caraí todinho, 1 quilômetro indo, 1 quilômetro voltando. Houve ocasiões dela querer tomar banho na Baía de Guanabara, na frente do prédio onde ela morava, de modo que os porteiros já ficavam atentos. Se ela passasse 4 horas da manhã, 3 da manhã, podia virar e levar para casa. Mas espiritualmente tem gente assim, a maioria dos humanos são sonâmbulos espirituais. É gente que é funcional, mas existe sem consciência, sem lucidez. São filhos da treva, são filhos da noite e vivem dormindo com uma atitude funcional, embora sem consciência de nada. A maioria da humanidade. E totalmente desequilibrados. Eu não estou falando de tropeçar nas pernas, é desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, desequilíbrio no interior, desequilíbrio nos pensamentos, nas emoções, nas sensações, nas decisões. Será que você não consegue me entender? E está aí no verso 7, que diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Isso tudo é figura de linguagem para caracterizar estados mentais, emocionais, espirituais, afetivos, psíquicos. Você me entende? E a terceira razão para a gente ficar esperto, bem esperto, completamente, é porque a vida lúcida é feita de dons da graça. Por isso é que eu devo viver acordado para poder usufruir os dons da graça. Quanto mais acordado, quanto mais lúcido, quanto mais na luz, quanto mais esperto, quanto mais espiritualmente ativo, mais eu usufruo os dons da graça derramados nesse tempo de treva, de sonambulismo espiritual, de embriaguez. Para toda essa dificuldade, existe uma desproporcional manifestação de graça em meu favor, em seu favor, em favor de cada um. Olha só o que dizem os versos 8 a 10, como dizem: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Isso é uma atitude mental equilibrada, revestindo-nos da couraça da fé, que essa intrepidez do crer,
da couraça da fé e do amor, porque a fé e o amor são escudos para a mente, para as emoções, para nos manterem em estado de lucidez equilibrada. É fé e amor. Onde há fé, os negativismos dos sonos acachapantes são vencidos. E onde há amor, a gente tem a certeza de que a integridade do discernimento estará presente, porque só o amor mantém a nossa cognitividade intacta. Repita isso comigo: só o amor mantém a nossa cognitividade intacta. Por isso ele diz: revistam-se da couraça da fé e do amor, tomando como capacete na mente a esperança da salvação. Vocês são gente para além dos contingenciamentos imediatos. Protejam a mente com a esperança eterna, porque Deus não nos destinou para a experiência da ira. Nós somos filhos da graça, do perdão absoluto, para alcançarmos a saúde, a vida plena, a salvação, a plenitude, através de Jesus, o Cristo, que é o nosso Senhor. Que é o nosso Senhor. Agora, preste atenção numa quarta coisa. Quando a gente toma posse disso tudo, a gente entende que quem discerne isto vive como um consolador da vida. Quem entende isso? Olha aqui para mim, repita comigo aí. Quem entende isto que eu venho explicando, quem entende isto vive como um consolador da vida, conforme diz o verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Porque quem entende isso, verso 11, só o verso 11, quem entende isto vive como um consolador da vida. Jesus, eu peço que essa palavra simples tenha trazido compreensão, entendimento, raiz, firmeza, autocontrole, deliberações novas, decisões inamovíveis e aquela vontade de viver não como quem é levado pela sorte ou esmagado pelo azar, mas como quem de olhos bem abertos escolhe o caminho e anda com essa lucidez, não dando espaço para o azar, nem para a noite, nem para o tropeção, nem para a escuridão, pode nem entrar, para o sono. Não, jamais na vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.